que havia de apresentar, e então eu utilizei este aqui, porque ele tem uma primeira parte, que é uma mensagem de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, e depois extraí do livro Qualidade da Prática Mediúnica, e também de Mediunidade, tudo o que precisa de saber, de Simonetti, e extraí perguntas objetivas e respostas objetivas. Por isso, a segunda parte vai ser mesmo perguntas e respostas, e depois eu farei alguns comentários acerca disso. O José António deu-me essa orientação. Não, apresentei este que vai ao encontro daquilo que são os propósitos e, para além de tudo, aquilo que nós já falámos hoje de manhã, nos vários trabalhos. Eu penso que tinha aqui perguntas que são simples, mas que se nós não as respeitarmos, não conseguimos atingir os propósitos de tudo aquilo que foi dito anteriormente. Coisas muito básicas e que nós, por vezes, não valorizamos. Então vamos passar à mensagem de Manuel Filomeno de Miranda pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Diz-nos assim: o exercício saudável da mediunidade exige um conjunto de fatores que, eu posso ler por aqui, no centro espírita se encontram à disposição dos interessados, desde que o programa aí desenvolvido esteja fundamentado, sublinho, com rigor, nos postulados exarados da codificação kardeciana. Sendo o centro espírito a escola educativa e a oficina de trabalho onde o amor e o conhecimento orientam as vidas no rumo da autoconsciência, aí devem estar as possibilidades para que se adquira qualidade na prática mediúnica. O médium é essencialmente um espírito em prova, resgatando equívocos e débitos que lhe ficaram na retaguarda moral. A presença da faculdade não lhe concede qualquer tipo de privilégio ou destaque na comunidade, não devendo constituir-lhe motivo de orgulho ou de ostentação. Antes, sendo-lhe um especial instrumento para o ajudar na reparação de dívidas e adquirir o equilíbrio espiritual. Mesmo quando o fenómeno se lhe apresenta ostensivo, isso não significa destinação para ser missionário de um momento para o outro. A prática mediúnica, por consequência, deve ser realizada com seriedade, elevação e siso, seguindo-se à risca as diretrizes estabelecidas em O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, e a contribuição complementar que vem sendo apresentada após a codificação por estudiosos encarnados e pelos espíritos encarregados de manter a obra conforme se encontra consolidada na doutrina espírita. Página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco na noite de 2 de março de 2000 em Salvador da Bahia. Muito bem. Então nós agora vamos passar a uma série de perguntas que eu extraí desses dois livros. O livro Qualidade da Prática Mediúnica tem 103 perguntas. É claro que todas elas são muito boas, são essenciais para a qualidade na prática mediúnica, mas eu não podia apresentá-las todas. Extraí algumas. Então vamos ver. Há cursos sobre mediunidade no Centro Espírita. E aqui deixe-me fazer um pequeno comentário. Normalmente, quando nós falamos em cursos, nós falamos cursos académicos. E isto não tem nada a ver com cursos académicos. Isto não é um curso de mediunidade no Centro Espírita. Não tem nada a ver com um determinado tempo para depois termos um diploma. Nada disso. O curso de mediunidade no Centro Espírita é uma preparação para cada um de nós, através do estudo sistematizado, para, à medida que nós vamos adquirindo conhecimentos e reforma íntima, nós passamos a avançar gradativamente para estudos mais aprofundados. Pode haver pessoas que estejam pouco tempo nestes estudos e consigam assimilar e no seu íntimo, na sua autoconsciência, como falou o Casimiro, e descobrir ali a motivação para a sua reforma. Outros podem andar 20 anos e não mudam uma vírgula no seu comportamento. E então é importante nós percebermos, espiritismo na cabeça é só informação, mais nada. O espiritismo tem que entrar no coração,
para ser sublimação. Então vamos ver o que diz a resposta. Alguns centros se estruturam para isso, oferecendo aos frequentadores a oportunidade de um aprendizado disciplinado e eficiente. É um serviço a ser instituído em todos os centros espíritas, na medida em que seus dirigentes se compenetrem da sua importância. Meus amigos, temos que começar pelo princípio, pelo estudo básico, para depois nós irmos adquirindo, assimilando conhecimentos e postura, assimilar o compromisso que estamos a exercer para podermos então avançar para coisas mais complexas. Questão seguinte. Qual a vantagem desses cursos de mediunidade para quem não é médium? Ora, queridos amigos, todos nós estamos inseridos no mesmo grupo. E as vantagens que todos nós tiramos são excelentes. Nós precisamos de perceber aquilo que nos rege, aquilo que nos orienta entre nós espíritas, que sabemos que é uma interação constante, plena, do mundo espiritual com o mundo físico. Quanto melhor nós soubermos desta interação, melhor nós nos identificamos com ele. Vamos ver a resposta. Reitero que todos estamos em permanente contacto com o mundo espiritual. O conhecimento dos mecanismos que regem essa ligação é fundamental em favor da nossa estabilidade. A maior parte dos problemas físicos e psíquicos que nos afligem está diretamente relacionada com a ação de espíritos perturbados ou perturbadores. Então, não é só para os médiuns que a necessidade do estudo, é para todos nós. Todos nós. Como funcionam e qual a duração desses cursos? Não há sistemas rígidos. Cada casa adota a sua metodologia. Depende muito das disponibilidades do próprio centro e do preparo de monitores. Seria razoável um curso de 2 anos, envolvendo no primeiro a abordagem de temas básicos do espiritismo, no segundo estudo da mediunidade. Ok? E depois fica-se com um diploma? Não. Prossegue o estudo. É isto que... Mas é preciso nós termos esta preparação, uma identificação com a própria casa, com os próprios elementos, para nós podermos, assim, assimilar conhecimentos, para nós podermos seguir em frente. Reparem na subtileza desta pergunta. Por que alguns centros espíritas não realizam reuniões mediúnicas públicas? Esta pergunta eu tirei-a do livro Mediunidade, Tudo que Necessita de Saber, de Richard Simonetti. Mas eu fui ao livro de Qualidade da Prática Mediúnica ver se havia algo que falasse sobre o assunto. Na questão 81. Está lá um desenvolvimento a esta resposta extensa, pormenorizada, para que não haja dúvidas. Quem nos está a dar esse relato é Divaldo Pereira Franco. Mas vamos passar à resposta que está no livro de Simonetti. O mais correto, perguntar por que muitos centros a realizam. Pela sua própria natureza, envolvendo as necessidades de harmonização do ambiente, as reuniões mediúnicas devem ser privativas. As reuniões mediúnicas devem ser privativas. Allan Kardec, no livro dos Médios, diz que nós temos três tipos de reuniões mediúnicas. As frívolas, as experimentais e as sérias. No mesmo livro, fala-nos precisamente disso. Daquilo que deve ser as reuniões sérias, onde o grupo deve ser homogéneo, pequeno, não só para a harmonização do ambiente, mas para que possa haver uma identificação com todos os elementos, para que os elementos possam estar à vontade para falar das carências do próprio grupo, sem que ninguém se melindre. Ora, se o grupo for heterogéneo, não há esta simbiose, não há esta afetividade para que um possa aceitar a crítica. E a coisa que graça mais nos trabalhos mediúnicos é o melindre. Todos nós somos muito humildes, mas quando nos tocam, vai tudo abaixo. E então é muito importante, porque se nós queremos qualidade na prática mediúnica, nas reuniões sérias, elas devem ser privativas. Grupos homogéneos. E então vamos ver a questão seguinte.
que é essa harmonização do ambiente? É uma identidade de pensamentos em torno dos objetivos da reunião, buscando a comunhão com a espiritualidade. Isso exige familiaridade com o assunto, o que não se pode esperar de um participante eventual que compareça à reunião sem nenhuma noção sobre o intercâmbio. Queridos amigos, o Casimiro falou agora um pouquinho de um conjunto de condicionantes ou de reflexões a nós termos em conta. Imagine num trabalho sério, onde está uma pessoa que não está identificada, está lá pela curiosidade. Não consegue os níveis de concentração, não se consegue familiarizar, mas pode ser um cético. Como é que se pode ali aquilatar ambiente para que as comunicações possam ser sérias e possam trazer a qualidade que é esperada de uma reunião séria? Não é possível. Para além de outros inconvenientes que podem surgir. Porque é muito natural, eu não sei se acontece nas outras casas, mas é natural. Muita gente chega à casa espírita, eu gostava de ouvir a minha mãezinha, eu gostava de ouvir a minha avózinha, o meu paizinho e tudo mais. Vocês não podem fazer com que eu ouça, ver como é que ela está, como não está. Isso é normal, colocar este tipo de questões. Agora, será normal nós aceitarmos isso? Porque nos estão aqui a dar a resposta. E Divaldo Pereira Franco é exaustivo nisso, para além do livro dos médios. Tenhamos isto em consideração. Porque, se nós não respeitarmos estas coisas tão básicas, como é que nós conseguimos ir mais à frente para respeitar tudo aquilo que foi dito aqui de uma forma fenomenal? Todos aqueles requisitos que falou o Casimiro, que falou o Zé Manel, que falou a Paula. Como é que nós conseguimos respeitar aqueles princípios se estas coisas tão básicas nós não as respeitamos? Ou negligenciamos? Como é que é possível? Qual a orientação espírita para o indivíduo que tem compromisso mediúnico? A mediunidade é uma faculdade inerente ao homem e deve ser exercida com objetivos elevados. O seu uso determina a destinação ao bem, com renúncia e desinteresse pessoal do médium. Ou se transforma em motivo de preocupação, sofrimento, perturbação para ele mesmo e aqueles que o cercam quando praticada de forma leviana. Isto é muito fácil nós, quando estamos a falar de reuniões mediúnicas, nós apontaremos sempre as baterias para os médiuns. Tens que fazer isto. Tu tens que estudar muito. Tens que ser austero nos teus sentimentos. E os outros? Os outros não têm que fazer essa disciplina? Todos nós temos que fazer essa disciplina. E então, se nós temos que nos exercitar para o bem, para nós podermos promover aquilo que é a nossa autoconsciência, todos nós temos que nos exercitar nesse sentido. Há apontamentos que dizem que nós, e é uma realidade, nos dias das reuniões mediúnicas, nós devemos ter devemos acomodar, retirar-nos, termos um comportamento mais sereno. Será só nesse dia? Ou nós nesse dia temos que ter esta postura, esta disciplina, e nos outros dias podemos dizer mal do vizinho, podemos falar do que queremos, podemos andar por aí à rédea solta. E só no dia da reunião é que nós estamos ali quietinhos, de mãos postas, porque à noite vamos ter reunião mediúnica. E depois chegamos à reunião mediúnica e fazemos assim. Concentramos-nos. Pedir pelo bem dos outros. E estamos ali tipo Chico Xavier, assim. Estamos a orar. Mas aquilo que sai de nós não é aquilo do momento, é aquilo que é a nossa natureza fluídica. Se eu envolver uma casca de laranja num limão, se eu espremer, sai sumo de limão, não sai laranja. Não há volta a dar-lhe. Então, se nós, só por facto fazemos assim, ou estarmos, claro que tem o seu benefício, não é prejuízo, mas não é aquilo que nós damos, é aquilo que nós somos. Nós damos o que temos. E se nós, durante os 6 dias da semana, somos criaturas que não nos preocupamos com a nossa própria reforma íntima, só nos vamos preocupar no dia, qual é o sumo que nós vamos dar? É limão. Em alguns grupos, quando o dirigente falta, não há reunião. Como pode ser contornado esse problema? Meus amigos,
Eu peço desculpa, eu não sei se isto acontece. Eu peço desculpa. Mas como é possível isto acontecer? Oh, meus amigos, eu tal dia não posso estar, não há reunião. Eu sou o dirigente, não há reunião. É possível isto acontecer? Vamos ver a resposta. As reuniões mediúnicas não podem sofrer solução de continuidade. Em qualquer atividade, inconcebível suspender o serviço em face da ausência do titular. Não há volta, meus amigos. E vamos à questão seguinte. E se o dirigente alega que não há ninguém em condições de substituí-lo? Reparem a resposta. Passa um atestado de incompetência. Mais nada. Passa um atestado de incompetência, porque uma das prioridades é arranjar, trabalhar os elementos do grupo para que possam tomar o lugar dele quando ele não puder estar. Não há volta a dar-lhe, meus amigos. Isto deve ser uma das prioridades. Ou então, não é só um atestado de competência, é mostrar que ele é orgulhoso, que ele é egocêntrico. Parece que se ele não estiver, a Terra deixa de girar. E nós não é isso que temos que... Nós temos que nos preparar, preparando os outros. Estimulando-os, ensinando e ensinando-nos a nós mesmos. Então isto não pode acontecer, porque se isto acontece, não avança, o trabalho mediúnico não avança com qualidade. Avança, mas não é com a qualidade que nós pretendemos. Porque já ele está aqui ferido de morte. Continuemos. Reclamam os dirigentes de reuniões mediúnicas da instabilidade do grupo, quanto à frequência. Dificilmente comparecem todos os participantes. Isso pode prejudicar os trabalhos. Filipe, quando estiver a faltar 5 minutos, está bem? Isto pode prejudicar os trabalhos. Meus amigos, queridos amigos, eu acredito que nenhum dos elementos que cá está, que faz parte de trabalhos mediúnicos, ou até que faz parte dos centros espíritas, que foi constrangido a frequentar esse estudo, ou esse trabalho. Eu não acredito, ou não quero acreditar, que um dirigente de uma casa disse ao meu amigo, olha, agora vens para aqui, tens que ficar aqui. Não acredito. Ou seja, todos nós vamos de uma forma voluntariosa. O normal é nós propormos-nos a se integrar um grupo de estudo, seja ele o curso básico, o grupo de estudo sistematizado, o grupo de desenvolvimento de mediunidade. Nós propomos-nos. Então nós vamos de uma forma voluntária. E quando nós vamos de uma forma voluntária, nós temos que ter consciência que ao ingressarmos num trabalho, nós temos responsabilidades a assumir. E temos que respeitar um conjunto de regras. E uma das regras fundamentais, primordiais, é a assiduidade. Porque nós queremos estar nos trabalhos mediúnicos, ou porque é bonito, ou porque estamos à espera sempre de ouvir um ente querido que está do lado de lá. E negligenciamos a importância do trabalho em si. Mas nós negligenciamos a responsabilidade que nós assumimos por nossos próprios pés. Não é com o dirigente do grupo. É com a casa e com a espiritualidade. Muitas das vezes nós comprometemos-nos na espiritualidade, quando encarnássemos que queríamos fazer um trabalho deste género. Nós comprometemos-nos. E depois, porque eu hoje tenho uma festa de anos, porque hoje dá-me um bocadinho a cabeça, porque hoje até está frio, porque eu hoje estou mal disposto, porque hoje vem um amigo à minha casa, coincidiu com a hora do trabalho, não posso ir, que não posso ter uma indelicadeza dessas. E tudo serve para nós faltarmos aos trabalhos, principalmente aos mediúnicos. Nós não devemos faltar a nenhum deles, mas principalmente aos mediúnicos. Então nós temos que fazer uma reflexão. Qual é a importância que nós damos a esta prática mediúnica nas casas espíritas? Qual é a importância que nós colocamos nisso, que nós depositamos nisso? Ou nós fazemos isto de uma forma leviana, quando temos tempo livre?
temos que refletir sobre isso. Porque as responsabilidades depois... há uma lei de Deus que ela atua inevitavelmente, que é a lei de causa e efeito. E nós não podemos escolher ensear a alheia. Nós vamos escolher aquilo que plantamos. Para além dos compromissos, da falta de compromissos que nós temos com a espiritualidade. É importante nós refletirmos sobre isso. Mas a resposta diz-nos, sem dúvida, o grupo forma o que chamaríamos um corpo mediúnico. À medida que se harmonizem seus participantes em torno dos objetivos da reunião, quando ocorrem ausências, há uma quebra de potencial. Sem dúvida. Eu dou aqui um exemplo. Eu sei que tenho aqui elementos nesta sala que fazem parte de um grupo de solidariedade que é os Amigos do Bem. Eu não sei qual é a forma como trabalham, mas com certeza que há pessoas, que aqui não sei se é pescá-la, se é sempre as mesmas pessoas, por exemplo, têm que confeccionar os alimentos para os necessitados. Imaginem que no dia de confeccionar, hoje não posso ir, tenho uma festa de anos. Como é que ficam as coisas? Como é que ficam os necessitados? Não faz mal, não comem hoje, comem amanhã. Será assim que nós dizemos? É este o seu... Então não é a mesma coisa com trabalhos mediúnicos? Nós não estamos ali a dar assistência aos necessitados, aos doentes, aos perturbados. É que muitas vezes nós valorizamos as coisas, esquecemos de valorizar a vertente espiritual. E a vertente espiritual é muito mais importante do que a própria material. Vemos, com frequência, médiuns dotados de razoáveis faculdades mediúnicas desistirem do compromisso. Algum prejuízo? Vamos ver a resposta. A sensibilidade mediúnica não funciona apenas nas reuniões de intercâmbio. Está sempre presente. É na prática mediúnica, com os estudos e disciplinas que lhe são inerentes, que o médium garante recursos para manter o seu próprio equilíbrio. Afastado, pode cair em perturbações e desajustes. Vamos ver a seguinte. E se o médium, não obstante afastado da prática mediúnica, for uma pessoa de boa índole, caridosa, afável, bem sintonizada? É perfeitamente natural isto acontecer. E a resposta diz-nos, com semelhante comportamento, poderá manter relativa estabilidade, mas é preciso considerar que a mediunidade não é um acidente biológico. Ninguém nasce médium por acaso. Há compromissos que lhe são inerentes. É evidente que criaturas com sensibilidades mediúnicas, mas que a própria vida não os conduziu por uma casa espírita. Há situações dessas. Mas médiuns que trabalharam na casa espírita, ou que frequentaram, tomaram conhecimento da responsabilidade que é a mediunidade. Claro que fazendo o bem cobre uma multidão de pecados, sem dúvida. Mas há responsabilidades. Há responsabilidades que lhe vão ser colocadas. O que é que ele fez do instrumento que Deus lhe deu para fazer o bem? Isso será questionado com certeza absoluta na espiritualidade a todos aqueles que realmente desistem dos seus compromissos. O médium educa a mediunidade ou educa-se para exercê-la? É importante isto. É que nós às vezes vemos educar a mediunidade, como se a mediunidade fosse deseducada. Ninguém educa a mediunidade. A mediunidade é uma faculdade dada por Deus. Estão a imaginar Deus, a perfeição infinita, criar uma coisa imperfeita? Não é concebível. Então nós é que nos educamos para sabermos tirar as melhores potencialidades da mediunidade. Nós é que nos temos que educar. Daí os cursos de desenvolvimento mediúnico, os cursos de estudo. Para quê? Não é só para termos conhecimento, para nós, as nossas sensibilidades, irem ao encontro daquilo que são as propostas da doutrina espírita. Para nós podermos tirar as melhores potencialidades da mediunidade. Então nós temos que nos educar. Aquilo que nós falamos de reforma íntima. Autoconsciência. É isso que nós temos que trabalhar, é isso que nós temos que nos educar. Às vezes as pessoas ficam melindradas quando dizem, tem que se educar.
Sou mal educado? Não, não é uma questão de ser mal educado. Educar-se em termos de emoções, de sentimentos, de mente, equilíbrio, como falou o Casimiro. Não vale a pena nós estamos aqui a bater na velhinha, porque senão ela morre de pancada. Nós temos que realmente procurarmos consolidar estes valores. E eles não ficarem só pela rama. Interiorizá-los, colocá-los no coração do lado esquerdo, não é? Mas o meu coração é abrangente, vai aos dois lados. Nós temos que realmente colocar isso. Fazer destas informações realidades, certezas. E a resposta diz: educar-se incessantemente é o dever que o médium se deve comprometer intimamente, a fim de não estacionar. E, aprimorando-se, lograr as relevantes finalidades que a doutrina espírita propõe para a mediunidade com Jesus. Por isso é que os cursos de mediunidade, os cursos sistematizados da doutrina espírita, não têm tempo limitado. Não há tempo. Que ninguém se julgue sabichão ou sábio do espiritismo ou da mediunidade. Estamos sempre a aprender para lograrmos como propõe a mediunidade como Jesus. Ninguém com certeza está a pensar estar nesse patamar. Falta 5. Então agora vai ser a acelerar. Quando o médium interrompe o exercício mediúnico por muito tempo, como deve proceder para retomar as suas atividades de intercâmbio espiritual? Pelo começo. Eu não sei se já aconteceu nas casas espíritas que vocês frequentam, chegar uma pessoa, nós vamos fazer o atendimento, eu já estou muito habituado a essas coisas, eu sou médium, eu já trabalho nisso, eu até posso já integrar um grupo. Eu já estou habituado, estou traquejado nesses assuntos. Vamos ler a resposta. Eu penso que o Francisco já deu esta resposta, eu tive que sair, deu esta resposta. Mas vamos ver. Quando nos encontramos em qualquer atividade que interrompemos e desejamos retornar, deveremos submeter-nos a uma nova disciplina, a um novo exercício, porque durante esse período ficamos com as nossas possibilidades e reflexos muito prejudicados. Na mediunidade, porque faltou o exercício, deveremos voltar a fazer parte de um grupo para sintonizar com todos os membros após o que voltaremos às atividades mediúnicas na condição de principiantes. Até retemperarmos o ânimo e termos condições de sintonia. Na mesma casa. Na mesma casa. Agora imaginemos sair de uma casa e ir para a outra. Como é que é possível? E pessoas que estão fartas de estudar espiritismo. Fartas de estudar mediunidade. Mas isto é corrente, meus amigos. Isto é corrente. Qual o requisito para se fazer um bom doutrinador e como se conduzir no exercício dessa função? Para alguém ser um bom doutrinador, não basta ter boa vontade. Não pode haver nada pior que um indivíduo de grande dose de boa vontade, mas sem discernimento de ação. Acontece que a pessoa de boa vontade, não sabendo desempenhar a função a contento, termina fazendo uma confusão terrível. Não é necessário ser um técnico, um especialista para desempenhar a função de doutrinador. Porém, é preciso não abdicar de bom senso. Eu não vou alongar aqui, porque senão não tenho tempo de ir às outras respostas. Mas acho que está objetivo, está perceptível a resposta. Durante a doutrinação deve-se fornecer muitas informações doutrinárias à entidade sofredora que se manifesta? Não. Essa é uma particularidade que devemos ter em mente. Coloquemos-nos na posição do comunicante. Quando alguém está com uma forte enxaqueca, por exemplo, não adianta nenhum médico se deter em explicações sobre a origem da doença. A enxaqueca está causando tanto mal-estar que o indivíduo não assimila nada do que é dito e ele deseja apenas um medicamento para curar o mal. Quanto menos informações forem dadas, melhor. Mas o pior do que isto é que às vezes nos trabalhos mediúnicos o doutrinador faz uma palestra. Faz uma palestra ao espírito que está a sofrer e ele quer alívio. Mas uma entidade que nem está familiarizada com a doutrina espírita. Ai, meu irmão, estás na erraticidade, és um espírito desencarnado e por aqui e por acolá. E ele nem sabe o que isso é. Ele quer paz, ele quer alívio. Quer poucas palavras, ele quer conforto, consolação.
E às vezes perde-se ali às meias horas a falar com uma criatura, e isto é falta de bom senso. Se não acontece como aconteceu num trabalho desencarnados, num trabalho em que falava-se do espírito encarnado, os espíritos encarnados, os desencarnados, os espíritos encarnados, e há um elemento da plateia que disse, levanta o dedo, faz favor, olha, os espíritos são todos vermelhos, não há azuis, cor-de-rosa, encarnado, você fala encarnado, encarnado, encarnado. Podia haver azuis, cor-de-rosa, as pintas. Mas se isto acontece, nós temos que ter esta noção, nós temos que ter cuidado. E estes cuidados começam pelo princípio. Já acabou, não acabou, Filipe? Ainda não? Ah, maravilha! É justo que o frequentador de reunião mediúnica permaneça o tempo inteiro desejando comunicações de espíritos que tenham ligações com ele. Ai, isto é uma farturinha. Nos trabalhos, ai, oxalá que a minha avó venha se comunicar. Ai, o meu paizinho, ai, a minha mãezinha e tudo mais. Esquecendo-nos nós de que quem programa as comunicações é o mundo espiritual. E eles é que sabem quem tem mérito e quem tem necessidades de se poderem comunicar. Não quer dizer que a mãezinha, o paizinho ou a avózinha que lá esteja. Mas se há necessidade disso, os mentores espirituais é que sabem. E quanto mais nós cristalizarmos a nossa ideia, quando vamos para os trabalhos mediúnicos, cristalizando esta ideia de que queremos, evocando, vamos chamar assim, para que possa comunicar, nós estamos a prejudicar os trabalhos mediúnicos. É importante, aqui uma ressalva. Nós estamos aqui a incidir muito sobre os médiuns. Mas num trabalho mediúnico, o médium até pode ser de excelentes recursos, de excelente qualidade, de excelente elevação moral. Mas se os outros elementos não forem, a qualidade baixa na mesma. Não é só o médium que é responsável, todos nós temos os papéis importantes a desempenhar nesses trabalhos. Causa-nos surpresa muitas vezes a qualidade das comunicações nas práticas mediúnicas. Normalmente, alguém que tem uma mãe, um pai ou um irmão desencarnado, quando passa a frequentar uma reunião mediúnica, espera logo que venha o familiar conversar com ele para dar-lhe uma prova da imortalidade da alma. E, por conseguinte, da continuidade da vida além da sepultura. Raramente isso acontece. Por que será? Por uma razão muito lógica. A prática mediúnica não se destina a dar a fé a quem não a tem. A sua finalidade é de ordem terapêutica para o atendimento aos desencarnados que sofrem. Divaldo Pereira Franco. Observam-se médiuns com permanentes dúvidas quanto à autenticidade das comunicações, mesmo quando estas ocorrem por seu intermédio. Como separá-las? Insistindo no exercício da educação mediúnica. Sempre usamos uma imagem um tanto grotesca. Quando se vai ao dentista, a primeira frase que ele pronuncia é abra a boca. Se nós dissemos não vou abrir, nada poderá ser feito. Na prática mediúnica, a primeira atitude do sensitivo é abrir a boca da alma e ficar aguardando a ideia para exteriorizá-la. A tarefa do doutrinador, que conhece a pessoa, é a de examinar o que o médium está falando. Daí a necessidade do relacionamento antecipado para aquilatar a qualidade do comunicado. Como é que é possível, nestas condições, termos reuniões sérias, não privadas, públicas? Como é que é possível? Para depois a pessoa que está de fora, que não está identificada, começar, olha, aquele ali, aquilo é uma fantochada. Então, é importante este entrosamento, esta familiaridade com o grupo, para quê? Para que se o doutrinador ou o dirigente do grupo tiver que ser ao médio, olha, tu hoje não estavas muito bem. Hoje aconteceu qualquer coisa que não estava a funcionar bem. E ele não sentir aquilo como uma forma negativa, mas a sentir aquilo como um ensinamento, como um estímulo. E isto acontece quando? Porque nós somos criaturas assim, meus amigos. Nós ainda somos vaidosos, orgulhosos. E então, havendo esta familiaridade, as coisas fluem com muito mais naturalidade e continuamos sempre amigos, fraternos. Num grupo pequenino, 10, 11 pessoas, 9, 8. Há esta simbiose perfeita. E então ninguém se sente melindrado quanto a isso. O grande fator inibidor é a preocupação que sentimos a respeito da opinião das outras pessoas, o melindre, quanto à opinião alheia a respeito da nossa integridade moral. Funciona como elemento de alta carga inibidora. Eu nem vou dizer nada, porque eu sei que vem aí bomba. Então, o médium muitas das vezes sente a vontade de expressar a ideia, mas diz, não, vão logo dizer que isto é animismo, que isto é assim, que isto é assado. E nós estamos ali para nos ajudar uns aos outros. Para nos motivarmos uns aos outros. É essa a finalidade.
E a última questão. As funções de um trabalho mediúnico são específicas. Da relevância e o papel de cada um no contexto do grupo que se dedica ao labor mediúnico solidário com finalidades terapêuticas. Todos os componentes da equipa assumirão funções específicas. Portanto, constitui-se indicativo de qualidade organizacional a condição de um grupo mediúnico em que cada um está consciente das suas atribuições inerentes à função que desempenha. Sejam o dirigente, os doutrinadores, os médiuns, ostensivos ou nas suas variadas espécies, e os assistentes participantes, aqueles que funcionam como auxiliares para a sustentação vibratória do trabalho, que muitas vezes são os mais importantes. São aqueles que estão lá com toda a sua disponibilidade de concentração, de canalizar a sua mente na ajuda dos irmãos que vêm em sofrimento. Porque o doutrinador está concentrado naquilo que vai dizer. O médium está com as suas atividades específicas. Os sustentação são aqueles que estão 100% empenhados na estabilidade do próprio trabalho. E muitas das vezes, eu vou ao trabalho, eu sento, levanto, faço as minhas preces, não estou lá a fazer nada. Quem diz isso? Quem é que pode pensar uma coisa dessas? Queridos amigos, ultrapassei quanto? 2 minutos, 3? Peço desculpa pelo atraso, que a paz de Jesus esteja com todos vocês.